Os republicanos retomaram o controle do Senado americano na noite de ontem e, segundo as últimas projeções, o partido conquistou a maioria das cadeiras na casa. Vamos então para Washington. Eliseu Caetano tem informações para a gente. Eliseu, como ficaram então os números no Congresso? Bom dia. Oi, Lívia. Oi, Colombo. Muito bom dia para vocês aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Que madrugada intensa e extensa aqui na capital americana, viu? Ninguém dormiu por aqui. Lá na Flórida, muita festa, como a gente viu com relação à fala de Donald Trump. Aliás, ele reuniu familiares e amigos em Mar-a-Lago. E por aqui, um clima de tristeza, porque Washington, a capital, Distrito de Colômbia, é conhecida há muitos anos por ser um seio dos democratas. E haviam diversas festas preparadas aqui na cidade que, infelizmente ou felizmente, não vão acontecer. E aí o que acontece? Os republicanos não apenas aparentemente levaram a presidência do país, porque conforme os números vão avançando, a gente vai tendo cada vez mais certeza que Donald Trump é o presidente do país mesmo, de fato. Agora, eles também podem ter levado, além do Senado, a Câmara, o que vai facilitar e muito a vida de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Para a gente entender melhor, nesse prédiozinho iluminado aqui, olha, aqui atrás de mim, é o Capitólio, é onde fica o Senado e também um Congresso americano. Ontem, na madrugada, já quase agora de manhã, só para a gente ter uma noção, a gente fica meio perdido no tempo, porque agora aqui em Washington são 5 horas da manhã com 13 minutos. Mas os republicanos ainda há pouco, viu? Durante a madrugada, conquistaram o controle do Senado após vitórias na Virgínia Ocidental e também em Ohio. Eles vão controlar, então, o Congresso, né, o Senado, né, pelos próximos anos. Além disso, os republicanos também, Lívia, como você disse, tiveram ganhos aí iniciais para manter o controle da Câmara dos Representantes. Então, além do Senado, muito possivelmente eles vão controlar também a Câmara. Caso obtenham esse sucesso, que deve ser já confirmado aí nos próximos minutos, eu não vou dizer nem horas, eles vão sim conseguir definir a agenda daqui de Washington, ajudando ainda mais Donald Trump a cumprir a promessa, como por exemplo, de reduzir impostos e de restringir a imigração. O resultado final só vai ser realmente creditado daqui a alguns dias, mas com os números sendo divulgados já nos próximos minutos, nas próximas horas, a gente já consegue assegurar aí que os republicanos no Senado vão conseguir, sim, ajudar Trump, por exemplo, a nomear juízes conservadores e até outros membros do governo. O governador republicano da Virgínia Ocidental, o Jim Justice, foi projetado como vencedor para uma vaga no Senado logo após o fechamento das urnas, assumindo o assento que anteriormente era ocupado por Joe Manchin, um democrata que tinha se tornado há pouco tempo independente. Já em Ohio, o republicano Bernie Moreno foi projetado como vencedor sobre o democrata Sherrod Brown, que estava no seu 3º mandato. Então, com esses dois exemplos que eu trouxe, a gente já consegue ter uma leitura de que, de fato, os americanos não estavam alinhados mais com a agenda dos democratas. Tanto que não apenas elegeram Donald Trump, próximo presidente dos Estados Unidos, mas também elegeram senadores e congressistas republicanos para ocupar cargos aí importantes nos próximos anos. Essas duas vitórias, desses dois exemplos que eu trouxe, garantem os republicanos uma maioria, viu, de 51 contra 49 dos democratas no Senado. Ou seja, facilidade para aprovação de projetos. Os republicanos têm ainda mais chances de aumentar aí o número deles no Senado, já que os seus candidatos estão à frente dos democratas em outros estados, como Michigan, Montana, Pensilvânia, Nevada e também no Wisconsin. Os atuais senadores republicanos também resistiram a desafios em estados como o Texas, por exemplo, onde Ted Cruz foi reeleito.
e Nebraska, onde a Deb Fischer derrotou o independente Dan Osborne. No entanto, é bem improvável, segundo os analistas políticos, que eles consigam a maioria de 60 votos necessários para avançar a maior parte da legislação na Câmara. Ou seja, por um lado, os republicanos têm maioria no Senado. Na Câmara, ainda não. Mas esse jogo pode virar, viu? Aliás, falando no Senado, pela primeira vez, ele vai contar com 2 mulheres negras servindo simultaneamente. A democrata Lisa Blunt Rochester foi eleita por Delaware, aliás, o estado de Joe Biden, e a democrata Angela Alsobrooks, aqui por Maryland, estado vizinho a Washington, D.C. Vale lembrar que a Câmara ainda está em disputa, mas os republicanos, segundo as predições por aqui, também devem levar a maioria por lá. A gente vai seguir de Washington, Lívia e Colombo, acompanhando todos os números e vamos, ao longo da programação junto da Jovem Pan News, atualizando tudo, ok? Qualquer coisa eu chamo vocês aí no estúdio. Mas eu quero mais uma interação com você, Eliseu. Você tocou agora no final da sua participação, dizendo que não há ainda uma definição na Câmara dos Representantes, mas há uma perspectiva de vitória dos republicanos. O próprio Donald Trump, ao discursar durante a madrugada, falou sobre essa vitória no Senado já, praticamente definida, e essa expectativa de vitória também na Câmara. Lá em 2022, os republicanos, que hoje têm maioria na Câmara dos Representantes, tiveram o acesso de 220 deputados contra 212 democratas. A gente ainda pode levar dias para saber exatamente qual vai ser a configuração da Câmara lá nos Estados Unidos, mas o fato é, os levantamentos estão apontando para essa vitória republicana também na casa, com maioria na Câmara, com maioria no Senado, maioria no Congresso americano. É o que você falou, garantia de governabilidade. Exatamente, as predições todas mostram isso, viu? A data hoje, momento agora, 5 horas da manhã com 18 minutos aqui em Washington, D.C., na capital americana, portanto 7 horas da manhã com 18 minutos aí pelo horário de Brasília, já é possível a gente dizer que os republicanos também vão levar a Câmara junto, viu? Então, além da presidência, do Senado, a Câmara de bandeja para ajudar Donald Trump a colocar em prática todas as muitas promessas de campanha que ele fez. E os americanos estão muito afoitos por essas mudanças. E os números mostram claramente isso. Não à toa, Lívia, essa eleição foi considerada pelos analistas políticos como a mais disputada, mais acirrada da história recente dos Estados Unidos. E não apenas para a presidência. A gente está vendo que os números também no Senado e na Câmara mostram muito isso. Uma sede de mudança, uma vontade de mudança por parte do americano. Muito tem se falado sobre as agendas dos republicanos, as agendas dos democratas, aquilo que eles acreditam. E com essa vitória esmagadora, digamos assim, dos republicanos, é possível a gente avaliar que de fato, a classe média americana, que é quem vai votar, que é quem comparece às urnas, de fato não estava feliz com os rumos do país. Mas vale lembrar que, segundo todos os analistas políticos, e aí a gente está falando dos independentes, dos que são alinhados com os democratas, dos que são alinhados com os republicanos, todos são unânimes em dizer que Donald Trump e os republicanos levaram essa eleição por 2 motivos: economia e imigração. O americano não está satisfeito com o rumo da economia do país. Nos últimos anos a gente viu o preço de tudo encarecer. Aliás, não é só o americano não, viu? O brasileiro por aqui também que está achando tudo muito caro nos Estados Unidos. Mas eles nunca tinham vivido isso, Lívia. Então, isso assustou muito os americanos. Por exemplo, juros. Eles nunca tiveram. E, de repente, estão tendo que enfrentar de uma maneira muito animal, com taxas consideradas altas por eles e para eles, dificultando muito a vida deles. Existem pesquisas aqui que mostram que os americanos têm, em média, apenas 2 meses de salário na conta caso fiquem desempregados. Ou seja, o americano da classe média, ele não tem dinheiro para uma sobrevida muito longa, E o que estava acontecendo? Com tudo ficando mais caro a cada dia, o salário não estava acompanhando, E a gente experimentou isso já no Brasil algumas vezes ao longo da história. A gente sabe bem como é que é isso. Então foi a economia, essa sede de mudar a questão do bolso, e a imigração, que
Donald Trump sempre bateu de que, olha, essa questão do imigrante ilegal, criminoso, entrar no país e receber auxílio está errado. Vamos auxiliar a quem está no país legalmente e precisa de ajuda. E a gente tem que lembrar que ele não necessariamente, eu vou usar esse termo para todo mundo de casa entender, batia no imigrante ilegal. Não. Ele falava do imigrante indocumentado com recorde criminal, aquele que tinha cometido crime no seu país de origem, que vinha para cá para cometer crimes e ainda recebia incentivos. Que incentivos, Eliseu? É muito comum o imigrante aqui, ao chegar pela fronteira de maneira ilegal, receber, por exemplo, voucher de hotel para morar, casa para morar, ticket de alimentação. O cara não precisava trabalhar e ganhava dinheiro para caramba, enquanto o americano era sofrendo com a inflação. Vamos ver. Agora, como é que Trump vai lidar com isso daqui para frente, né, Lívia? Né, Colombo? Pois é, ele reforçou promessas nessas áreas que você destacou, economia e imigração, prometeu mais uma vez na madrugada fechar fronteiras, reforçar esse fechamento de fronteiras, cortar impostos, reduzir o déficit na economia. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse discurso de Trump durante a madrugada. Obrigada, Eliseu. Eliseu volta já com mais informações.